Fala, competidor! Estamos aqui para mais um vídeo. E no vídeo de hoje a gente vai aprender 5 maneiras de como a gente pode fazer um seguidor de linha com 2 sensores no Open Roberta Lab. Você que não conhece o Open Roberta Lab, ele é uma plataforma virtual gratuita que serve para você conseguir praticar robótica Lego ou qualquer tipo de robótica sem ter o componente ali, sem ter ele físico. Você vai simular o seu componente e aprender bastante sobre lógica de programação. Então aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai aprender a fazer cinco programações diferentes com 2 sensores de cor e luz para fazer o nosso robô seguir uma linha. Inclusive, eu já falei sobre essa mesma plataforma, o Open Roberta Lab, num e-book gratuito que eu tenho, chamado 5 plataformas virtuais para você praticar a robótica Lego. Para você baixar esse e-book, é só você clicar no link que está aqui na descrição e curtir e ver todas as outras plataformas muito legais para agregar no seu conhecimento e agregar no seu conteúdo para aprender robótica Lego. E, inclusive, melhorar a sua habilidade na competição. Então, para isso, o que a gente vai fazer? A gente vai escolher o nosso sistema, o tipo de tecnologia, o tipo de plataforma que a gente vai fazer para aprender a fazer nosso seguidor de linha. E para isso, eu vou utilizar o EV3. No EV3, ele tem essas 4 possibilidades. Eu vou escolher o EV3 Dev. Então, beleza. Aqui, a gente está na área do Open Roberta Lab. E aqui nesse sim, é onde a gente simula o nosso robô. Então, tem um robôzinho aqui com vários tapetes. Vou mudar os tapetes. Tem esse tapete. Pode acrescentar outro se quiser. E provavelmente mais para frente no vídeo a gente vai fazer A gente vai acrescentar um tapete. Então, aqui o que a gente tem? A gente tem o nosso robôzinho. Ele tem um sensor de cor, que é esse que está aqui, esse 3. Então, quando ele passa pelas cores, ele fala quais são as cores. E também a intensidade de luz. E como a gente quer que o nosso robô tenha 2 sensores, eu venho aqui em configuração do robô. Vou tirar os sensores que eu não vou utilizar, que é o ultrassônico, o giroscópio de toque, e eu vou acrescentar mais um sensor de cor, na porta 2 e 3. E aí agora a gente tem o nosso robô, o sensor 2 e 3 aqui acoplado. O nosso sensor de cor e luz, ele tem alguns modos de operação, alguns estados de operação. Esses estados, eles são os seguintes. Ele tem o estado cor, estado valor do, estado luz ambiente, estado RGB. Esse cor e esse RGB tem a ver com cor. Esse RGB é uma mistura de vermelho, verde e azul. Só que no caso, ele não é muito interessante de trabalhar. Então, a gente nem vai pensar nessa possibilidade. Luz ambiente. Aí é o nosso sensor funcionando no modo luz, só que ele vai ver a luminosidade do ambiente ao seu redor, e não necessariamente a luminosidade do chão, da pista. E no caso, para o Open Roberta Lab, o luz ambiente não é muito bom, não funciona muito bem, então a gente também vai descartar. Beleza. Mas a gente vai utilizar? A gente vai utilizar o cor, que funciona bem, ele vê vários tipos de cor, ele vê o cinza, preto, azul, verde, amarelo, branco, vermelho, são cores boas. E para o nosso seguidor de linha, as cores mais interessantes e mais vão importar para a gente é o branco, cinza e o preto. Só. Ele vê muito bem essas 3 cores. Então, a gente vai utilizar no modo cor. E também a gente vai utilizar o valor do. Para você que já está acostumado a programar no EV3G ou até no EV3 Classroom, é a nossa intensidade de luz refletida. Ele bota uma luz, bate uma luz no chão, essa luz reflete, e o valor que essa luz reflete, ele consegue saber a intensidade de luz, a cor, entre aspas. Então, aqui, por exemplo, nesse olhinho, eu consigo ver informações sobre o meu sensor. Desde a posição que ele está na pista, x e y, quanto meus motores andaram, a cor e luz e também a luminosidade. Então, por exemplo, quando eu coloco o meu robô no branco, ele tem com os 2 sensores 100% de luminosidade. Se eu coloco um deles no preto, um deles fica com 0% de luminosidade. Então, assim a gente consegue trabalhar. Que nem a gente trabalha com intensidade refletida no EV3G e no EV3 Classroom. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai fazer a programação dele para 2 sensores. E utilizando ele no modo cor. Vou fazer o seguinte, para a gente trabalhar com 2 sensores, a gente tem que trabalhar com a lógica que a gente chama de lógica booleana, G e O. O que é esse O? É essa opção aqui, lógica. Imagina a lógica booleana. Pode ser uma lógica booleana, de verdadeiro ou falso, se esse resultado é verdadeiro ou falso. E a gente vai ver se é o E ou O. O que significa esse E e o que significa esse O? São estados de ação. São afirmações que a gente pode fazer sobre o nosso robô. Então, no caso, quando eu estou utilizando ele no modo E, ele vai verificar se essas 2 condições, 2 afirmações que eu coloquei aqui, são verdadeiras. Então, por exemplo, se eu coloco aqui que
Meu sensor 2 e 3 está vendo a cor cinza, ele vai para essa parte verdadeira apenas se os dois sensores estiverem vendo a cor cinza. Se qualquer um deles estiver vendo uma cor diferente de cinza, então ele vai para a parte de falso. Uma coisa que eu posso falar, uma analogia que eu faço muito, como por exemplo, se você estivesse pedindo um bolo numa confeiteira ou numa loja de bolos. E a gente chega assim e fala, eu estou afim de comer um bolo de chocolate ou laranja. Então fala, moço, eu gostaria de um bolo de chocolate ou laranja. E aí ele vem com uma possibilidade. Ele vem com um bolo de chocolate. Vou gostar se ele me der um bolo de chocolate? Vou. Se ele me der um bolo de laranja, vou ficar feliz? Vou ficar feliz. Se ele me der um bolo de chocolate e laranja, os dois juntos, será que eu vou ficar feliz? Vou ficar feliz. Por quê? Porque eu pedi um bolo de chocolate ou laranja. Eu coloquei a opção do ou. E essa opção do ou determina que, se qualquer uma dessas afirmações que eu fiz for verdadeira, o resultado final disso é verdadeiro. Então, no caso, eu pedi um bolo de chocolate ou laranja. Pode ser tanto o chocolate puro, quanto a laranja pura, quanto também um bolo de chocolate e laranja, os dois juntos. As três possibilidades servem. O que eu não ficaria feliz é se ele me trouxesse um bolo diferente desses dois sabores, por exemplo, um bolo de morango. Se eu pedir um bolo de chocolate ou laranja, o bolo que ele tem que me dar tem que ter um desses dois sabores. Se não tiver, é errado. Se ele me der um bolo de morango, eu não vou estar feliz, porque ele me deu um bolo de morango e eu pedi um bolo de chocolate ou laranja. Já a opção do E, ela quer que essas duas circunstâncias sejam verdadeiras. Então, por exemplo, se eu pedisse agora um bolo de chocolate e laranja, isso iria querer dizer que eu quero um bolo que tenha tanto chocolate quanto laranja. Então, por exemplo, se o confeiteiro me trouxer um bolo de chocolate, eu não vou ficar feliz. Se ele me trouxer um bolo de laranja, eu não vou ficar feliz. Eu só vou ficar feliz se ele me trouxer um bolo com essas duas características, com esses dois sabores, chocolate e laranja. Então, no nosso caso, desse o nosso seguidor, ele só vai, por exemplo, fazer esse comando aqui que eu vou colocar ainda, se essas duas condições, essas duas informações que eu estou fazendo forem verdadeiras. Então, no caso, por exemplo, estou aqui com o meu sensor seguidor e eu quero. E aqui está vendo cinza. Nesse caso, o que é mais interessante? Será que é interessante ele virar para a esquerda? Será que é interessante ele virar para a direita? Ou será que é interessante ele andar reto? Nessa possibilidade, é interessante ele andar reto. Ele está mais ou menos na linha, em cima da linha. Então, em cima da linha, é interessante a gente andar reto. Então, nessa possibilidade que os meus dois sensores estão vendo cinza, eu vou colocar para o meu robô mover para frente. E aí, o seguinte, em vez de utilizar o si, então, senão eu vou utilizar só o C. Viu os dois cinzas, eu vou andar para frente. Agora, eu tenho que verificar o branco e o preto. Vou fazer o seguinte. Vou pegar uma outra condição. Vou pegar uma outra opção de lógica E para verificar o estado dos meus dois sensores. E vou pegar o meu sensor aqui de cor, pegar esse igual, colocar ele aqui. Pegar uma cor qualquer, ainda não estou me importando com a cor. Vou copiar. Tá. Agora, se o meu sensor 2 estiver vendo branco e o meu sensor 3 estiver vendo preto, o meu motor da esquerda tem que ser mais forte do que o meu motor da direita. Ou seja, eu quero que ele gire para cá. Eu quero que ele gire para a direita. Se ele girar para a esquerda, girar para cá, ele vai sair da pista. Eu tenho que fazer com que ele gire para a esquerda. Então, o que eu vou fazer? Se o meu sensor 2 vira a cor branca, o meu sensor 3 vira a cor preta, eu vou girar para a direita. E aí eu vou pegar o meu motor de curvar para frente. Eu poderia utilizar esse virar, mas esse virar não é muito bom para esse caso que eu quero eu quero fazer uma curva. Esse bloco é interessante para fazer uma curva. Eu não quero que ele gire o próprio eixo, não quero que ele faça isso. Eu quero que ele faça uma curva. Ele vá andando para frente, vá seguindo a linha, mas vá andando de forma curvada, para ele conseguir se ajustar. Então, no caso, eu vou colocar uma força maior no motor da esquerda, vou colocar, por exemplo, 100, vou colocar 60 no motor da direita. Assim,
o motor da esquerda vai estar mais forte que o motor da direita, e, consequentemente, ele vai girar para a direita, vai fazer esse movimento aqui. Agora, eu vou fazer o contrário. Eu vou fazer, se o meu sensor estiver vendo agora, o meu sensor 2 estiver vendo preto, o meu sensor 3 estiver vendo branco. Aí, nesse caso, eu vou colocar para ele girar, só que agora com as forças contrárias. O motor da direita em 100 e o motor da esquerda em 60. E eu chutei valores aqui, eu coloquei 100 e 60. À medida que você vai percebendo o seu robô seguindo, você pode ir alterando esse valor. E mover para frente eu vou colocar em 100 também. Ele seguiu com a força máxima dele. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer com que ele repita essa lógica dele o tempo todo. Eu vou aqui em bloco de controlo, venho aqui no repetir para sempre e coloco essa para uma ação. Essas aqui são as minhas condições ficam em controlo. Essas opções aqui do E e do igual ficam no meu bloco de lógica. E esse de andar para frente com o motor fica no bloco de ação. Vamos ver como é que vai seguir o nosso robô. Tá seguindo bem. Tá seguindo muito bem. E o nosso robô conseguiu seguir perfeitamente. Foi uma boa programação. E esse é o nosso método 1. O que eu vou fazer? Por hora, eu vou criar uma função. E para criar uma função, eu vou colocar aqui na opção 2, os blocos avançados. E aqui nesse faz algo. Vou digitar, por exemplo, a nossa programação. Vou chamar esse de cor1. Nosso primeiro método em cor1. Vou pegar esse bloco e deixar aqui. Vou deixar ele longe aqui, por enquanto. Se eu quiser colocar ele agora está aqui, cor1. Coloco aqui e ele vai fazer essa lógica aqui. Agora, o nosso segundo método, ele é muito parecido com esse. Muito, muito parecido. Só que nesse caso, a gente não vai trabalhar com cinza. A gente não vai trabalhar com os dois cinzas. A gente vai trabalhar com um deles preto, outro branco. Vai ser mais ou menos essa lógica daqui, só que sem esse bloco daqui. Então, o que eu vou fazer? Volto para o 1, vou em condição, vou em lógica, vou no E, colocar o E, vou colocar o igual, vou colocar o meu sensor de cor, vou colocar uma cor aleatória por enquanto, vou copiar esse comando aqui. Pronto. Se ele vir o meu sensor 2 no branco e o 3 no preto, ele tem que girar para a direita. E aí eu vou colocar o meu motor da esquerda em 100 e o da direita em 60. Senão, ele vai fazer isso tudo ao contrário. Pronto, consegui copiar. Esse aqui vai ser preto e esse aqui vai ser branco. Duplicar. Esse aqui vai ser 60 e esse aqui vai ser 100. Só diminuir minha tela para eu esconder essa programaçãozinha aqui. Depois a gente vê ela de novo. Voltar com o zoom. Pronto, voltei com o zoom da tela. Agora vamos ver o nosso robô andando. Está seguindo bem. Nesse caso, o nosso robô vai oscilar um pouco mais. Por quê? Porque agora eu coloquei menos condições na minha programação. Agora eu estou verificando dois estados, estou vendo branco ou preto. Não coloquei, por exemplo, a questão dele ver as duas cores. Bom, e esse é o nosso método 2. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou criar mais uma função para guardar ela e depois a gente vai ver todas elas. Eu vou criar uma função aqui, chamar de cor 2. Copiar aqui, colocar aqui e vou esconder aqui para depois a gente dar uma olhada com ela com mais calma. Agora, nossa terceira maneira.
A nossa terceira maneira agora, a gente vai utilizar outro estado no nosso sensor. Dessa vez o estado de luz, no caso, de luminosidade, valor do. Vai parecer muito com o método 1, só que agora, dessa vez, a gente vai utilizar o modo luz. Então, no primeiro método, como é que a gente fez o primeiro método? Vou mostrar de novo aqui. O método 1, como a gente fez? A gente pensou na questão dele do cinza, do branco e preto e do preto e branco. Agora a gente vai fazer esse método, só que na verdade, pensando melhor, a gente vai fazer parecido com o método 2. Depois a gente vai fazer o parecido com o método 1, e no caso de luz é um pouco mais complexo. No método 2, a gente trabalhou com preto e branco. E a gente vai fazer essa mesma ideia. A gente vai pegar o bloco de lógica, o bloco do E, igual nos dois lados, pegar os sensores e colocar valor do matemática nos dois. Como é que vai funcionar? A lógica vai ser a mesma. A gente vai fazer um sensor de uma luminosidade mais escura e a outra mais clara. Essa diferença vai fazer ele virar para a direita ou para a esquerda. Então, no caso do meu sensor 2, se ele vir, por exemplo, um valor de luminosidade menor do que 50, que a gente pode considerar que é o cinza, ele vai saber que ele está vendo uma cor mais escura. Se ele estiver vendo com, por exemplo, com o 3, uma cor mais clara, um valor maior que 50, ele está vendo uma cor mais clara. Então, seria esse caso daqui. Seria esse caso daqui. O meu robô está vendo uma cor escura, meu sensor 2 está vendo uma cor escura, meu 3 está vendo uma cor clara. Nesse caso, eu tenho que girar para a esquerda. Então, eu vou pegar o bloco de ação, curvar para frente e colocar meu motor da direita com uma força maior do que meu motor da esquerda para ele girar para o lado da esquerda. Agora eu fazer essa mesma condição, só que agora ao contrário. O meu 2 no maior e o meu 3 no menor. E vou colocar aqui 100 e aqui 60. E agora vamos ver como é que funciona a nossa programação. A programação também é muito boa. E o interessante desse método é que com esse método ele praticamente está andando no meio da linha. Ele fica muito rente na linha. Por quê? Porque eu coloquei essa questão de menor ou maior do que 50. E 50 é o valor da borda da linha, desse cinza. Então acaba que sempre que ele passa um pouco do cinza, ele volta de novo para o cinza. Então ele vai fazendo esse comportamento meio bambo. E aí ele consegue seguir. O nosso quarto método é uma variação desse método aqui e lembra muito o nosso método 1 do cor, que a gente colocou a questão dele andar para frente. Então aqui a gente está curvando para um lado, curvando para o outro. Só que a gente não está fazendo nenhum comando para ele andar para frente. Se a gente perceber, por exemplo, durante todo o andar dele, momentos que seriam interessantes ele andar para frente. Por exemplo, aqui ó, seria interessante ele andar para frente. Nesse momento não, mas aqui ó, poderia andar para frente, poderia andar para frente. Então é isso que a gente vai fazer. A gente vai fazer um caso em que ele está muito próximo dessa posição dele, no meio, para ele andar para frente. Então, eu vou duplicar. Só que dessa vez eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar um bloco de E dentro dos blocos de E. Eu vou colocar mais especificações no meu comando. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou falar, se o meu robô vir um valor médio ali, eu considero que isso é um cinza perfeito para ele andar para frente. Então, por exemplo, se o meu sensor 2 vir uma cor maior do que 48 e menor do que 52, ele está no meio dali. Vai ser essa mesma coisa para o nosso outro sensor. Vou até tirar esse. É mais simples eu copiar aqui. Aqui vai ser o 3 e 3. Se ele estiver nessa faixa, o que eu vou falar? Se ele estiver nessa faixa, vou até dar um
ver se eu consigo mostrar toda essa condição. É difícil ver, mas é assim que está. Se ele vir essa faixa de valores, eu vou tirar esse bloco de curvar e vou colocar o meu bloco de andar para frente com 100 de força. 100 de força. Vou voltar a dar um zoom. Eu posso até ser menos criterioso aqui. Em vez de colocar 50, eu coloco aqui 52, se for um valor maior do que 52. Aqui, se for um valor maior do 40, menor do que 48. Aqui, 52. Aqui, menor de 48. Aqui, 52. Então, se ele vir um valor menor do que 48 com o sensor 2 e maior do que 52 no sensor 3, ele vai girar para a esquerda, vai estar com o motor da direita com um valor maior que o motor da esquerda e vai virar para a esquerda. Se ele tiver com o meu sensor 2 um valor maior do que 52 e o meu sensor 3 um valor menor do que 48, ele vai girar para a direita. E se ele tiver uma faixa de 48 e 52, os meus dois sensores, tanto o 2 quanto o 3, ele vai andar para frente. Vamos ver agora como é que funciona essa programação, como é que está na prática. Ó. Ele também segue muito bem e segue até melhor. Por quê? Ele tem uma performance um pouco melhor do que aquele outro método. Por quê? Porque agora ele está aproveitando esses momentos que ele está no meio para andar para frente. E aí você pode ajustar esses valores, pode ajustar a questão da força. Então, esse aqui é o nosso método 2 de luz. Até aqui, a gente já fez 4 métodos. A gente já viu 2 métodos de cor e 2 métodos de luz. Então, se você está gostando desse vídeo, dê o seu like, se inscreve no canal, curte esse vídeo e compartilhe com seus colegas que precisam entender como é que faz uma programação com 2 sensores. E lembrando que essa programação pode aplicar para qualquer tipo de seguidor, qualquer plataforma. Porque a parte da lógica é a mesma, independente se está programando no Roberta, está programando no V3, está programando no V3 Classroom, em Arduino, em PIC, o que você preferir. Qualquer microbit, Spike, o que importa é a lógica. E aqui eu estou te mostrando a lógica, estou te mostrando como é que faz essa simulação. Então, se está gostando desse vídeo, se está interessado em aprender mais sobre programação, mais sobre o Open Roberta Lab, curta esse vídeo e se inscreve no canal para ficar ligado nos próximos vídeos que saírem sobre esse assunto. E agora a gente vai para o nosso último método. Esse último método, a gente vai complicar um pouquinho mais a programação. A gente foi deixando a programação cada vez mais complexa. A gente primeiro trabalhou com cor, um modo mais simples, botamos duas condições, depois 3 condições. Agora fomos para o modo luz. No modo luz a gente utilizou 2 condições com a questão do E. A gente aumentou a questão da lógica dele, colocamos agora 2 E's ali em sequência ali. E agora a gente vai complicar um pouquinho mais. A gente vai trabalhar com o conceito de variável. O que é a variável? A variável é basicamente, antes só vou criar uma programação disso aqui, vai chamar luz 2. E eu vou deixar, luz 2. Vou esconder ela aqui e depois a gente entra em mais detalhes com ela. Tá. E o que é uma variável? Uma variável é basicamente um bloco que vai variar de valor. E aí ele tem 2 modos. Ele tem o modo de escrever e ler. O que a gente pode fazer em relação a uma variável? A gente pode fazer uma analogia com, por exemplo, o nosso caderno. O nosso caderno, ou qualquer livro que a gente escreve e lê. Então, se, por exemplo, eu estou numa aula, estou assistindo alguma matéria, eu vou pegar esse caderno e vou escrever nele, vou copiar a matéria que o professor está passando. Agora, quando eu estou em casa, quando eu vou estudar para a matéria, para uma prova, ou o que seja, eu vou ler o material que eu escrevi. E a variável funciona exatamente para isso. A gente coloca um valor nela, escreve alguma informação, para depois a gente utilizar em alguma coisa. E é assim que funciona. Da mesma forma que o caderno a gente escreve, depois a gente lê e utilizar ele para alguma coisa, a variável funciona dessa mesma forma. E a gente vai criar 2 variáveis. A gente vai criar uma variável chamada erro, uma variável chamada correção. E para fazer um seguidor de linha com modo variável, a gente vai partir de um princípio aqui até bem interessante. Se a gente
parar para pensar, o que a gente quer é que o nosso robô esteja no meio da linha. Ele siga o meio da linha. Então, se você para olhar, por exemplo, esse estado daqui, a gente vai perceber que ele está mais ou menos no meio do robô. E esse mais ou menos no meio do robô, mais ou menos as mesmas leituras do sensor. Então, ó, vamos ver se eu consigo pegar uma posição bem ó, aqui, ó. Esse aqui, ele está vendo 50 de luz em um e 44 no outro. Ele está mais ou menos no meio. Então, o que a gente pode perceber disso? É que o nosso seguidor ele pode ter uma questão de simetria, de divisão ali na hora de seguir, de uma perfeição ali no seu comando. Então, no caso, a gente vai trabalhar com a questão da gente subtrair um sensor pelo outro. Essa subtração vai dar uma questão de diferença entre as leituras. E essa diferença das leituras é o que a gente vai chamar de erro, e a gente vai colocar isso nos nossos motores. É uma lógica bem interessante e que entra num conceito até um pouco mais complexo. Eu tenho até vídeos aqui no canal sobre controle P&D. Então, se você está interessado em aprender mais sobre controle P&D, interessado em aprender técnicas mais avançadas sobre seguidores de linha, eu tenho uma playlist só sobre isso, só sobre seguidores de linha, que eu falo exatamente disso. Eu falo sobre seguidores de linha, falo sobre o controle P&D. Esse aqui é o começo do começo de um controle P&D. A gente vai utilizar meio que um controle proporcional ali, só que sem entender a fundo o que é isso. Então, aqui que eu vou fazer? Eu vou criar duas variáveis e eu vou definir que o erro é a subtração entre um dos meus sensores e o outro. Vou colocar os dois no modo valor do e vou subtrair um pelo outro. 3 e 2. Subtrair o 3 com 2. Depois disso, eu vou definir a minha correção. E essa correção vai ser a multiplicação entre um valor de uma constante de proporcionalidade, uma constante de amplificação ali que a gente vai colocar para fazer o nosso robô seguir mais bruscamente ou menos bruscamente. E eu vou multiplicar esse erro com um valor qualquer. No caso, eu vou colocar, por exemplo, 2. E eu vou jogar isso nos meus motores. Como é que eu jogo isso nos meus motores? Se a gente estivesse fazendo, por exemplo, no V3G, ou até no V3 Classic, a gente teria a opção de colocar ele num bloco de direção, que eu chamo de steering. No caso do V3 do Open Roberta, a gente vai fazer um steering manual. Como é que a gente faz esse steering manual? A gente faz um motor recebendo a correção positiva e o outro recebendo a correção negativa. A gente vai fazer um somar com a correção e o outro subtrair com a correção. Vou pegar minhas variáveis de correção, um vai somar e o outro vai subtrair. E esse valor aqui, esse 10, vai ser a nossa força quando o meu robô estiver perfeito, quando ele estiver com erro nenhum. E como é que eu consigo ter certeza que ele vai estar andando com 100 quando ele estiver com erro nenhum? Porque se a gente pensar o seguinte, vamos supor que ele está no meio. O ponto que ele está no meio, os dois sensores teriam que estar mais ou menos lendo 50 de luminosidade. Como mostraria que ele estava em 44 e o outro em 50 e pouco. 56, se eu não me engano. Então, no meio, ele vai estar com 50 e 50. 50 menos 50 dá um erro de 0. Erro de 0 multiplicado por qualquer coisa vai ser 0. Então, vai acabar que essa correção, esse valor aqui vai ser 0. Então, 100 mais 0 é 100. 100 menos 0 é 100. Agora, pode ser que, por exemplo, um dos meus sensores esteja com uma luminosidade maior do que a outra. Por exemplo, vamos supor que meu sensor 3 está lendo uma luminosidade de 60. O meu 2 está lendo uma luminosidade de 40. Então, 60 menos 40 vai ser 20. 20 vezes 2 é 40. E aí, um motor vai ficar com 100 mais 40, que é 140, e o outro vai ficar com 100 menos 40, que é 60. Então, assim, eu vou ter uma força maior no motor e uma força menor no outro motor, fazendo com que ele gire para um lado. Agora, se a gente for o contrário, vamos supor que o sensor 3 está com 40 de luminosidade e o meu sensor 2 está com 60.
40 menos 60 vai ser igual a menos 20. Menos 20 vezes 2 vai ser menos 40. Então, vou pegar aqui 100 menos, mais menos 40, menos 40 vai ser 60. E agora, 100 menos 40 vai ser 140. Então, assim, a gente fez agora, meu outro motor está com uma força maior do que o primeiro motor. E assim a gente consegue fazer essa questão de um motor estar mais forte do que o outro. Dependendo do valor que o meu sensor está, dependendo de qual sinal a minha correção tem, um motor vai estar mais forte que o outro. E aí vamos ver como é que funciona. Opa, tá para o lado contrário, o que eu vou fazer? Eu posso deixar esse aqui em negativo e esse aqui em positivo. Só mudei o sinal. Está seguindo muito bem. E esse aqui é como se fosse um controle proporcional. E a referência dele vai ser a diferença entre as leituras. Então, meu robô vai estar perfeito, vai estar no meio, quando meus dois sensores estiverem lendo o mesmo valor, tiverem um senso de simetria entre eles. Então, é uma maneira que eu até considero, entre aspas, preguiçosa de programar. Por quê? Porque isso é um método que eu acabei aprendendo na prática. Por algum motivo, algum dia, eu decidi subtrair os dois sensores. E eu vi que funcionava. Uma questão de simetria. E se você pensar de maneira lógica, faz sentido. Porque você quer que o seu robô siga a linha. E normalmente, para você seguir a linha, você vai ficar com o seu robô no meio. Metade de um lado, metade do outro. Então, é assim que funciona para dois sensores. Você poderia, por exemplo, fazer o modo padrão, como é que a gente faz um robô para seguir linha no método controle PD. Se você ainda não conhece controle PD, confere meus vídeos sobre controle PD para você entender melhor o que eu estou falando aqui. Então, no controle PD, a gente tem essa questão de referência. A gente coloca para o nosso sensor tentar seguir o valor 50. Eu poderia fazer o meu sensor 2 seguir o valor 50, o meu sensor 3 seguir o valor 50. Só que eu trabalharia com várias coisas em paralelo. Eu trabalharia com 2 erros. Eu trabalharia com 2 correções. Eu teria que somar as 2 correções. E aí é um trabalho muito mais complexo. É mais simples, simplesmente, eu subtrair os 2 valores e fazer o meu robô seguir o valor da diferença entre eles. Uma maneira mais simples, mais prática de funcionar. Agora, por exemplo, o que acontece se eu aumentar e diminuir esse valor aqui do erro? Se eu aumentar esse valor, ele vai partir do princípio de um controle proporcional, em que, quando eu aumento esse valor, esse fator de correção, o meu robô vai oscilar mais. Então, vamos ver. Ó, ele está oscilando mais, então ele está andando de uma maneira um pouco mais brusca. Se eu quiser diminuir essa parte brusca dele, eu posso diminuir esse valor. Eu posso diminuir. Por exemplo, se eu colocar 1, vamos ver como é que ele fica. Está seguindo mais suave, está seguindo mais suave. E está seguindo bem, está seguindo muito bem. Eu posso diminuir mais ainda. Posso colocar, por exemplo, 0,5. Vamos ver como é que está. Seguindo bem, seguindo bem. Olha, ele está começando a se perder. Vou colocar um valor bem baixo. Por quê? Porque eu agora vou começar a suavizar ele demais. E quando meu robô fica muito suave, suave demais, acaba que ele se perde. Agora ele tá suave demais e se perdeu. Então, a questão dele oscilar um pouco é importante. Ele só não pode oscilar demais. Um equilíbrio entre oscilação e suavização. Você tem que tentar ali na hora de mudar. Então, por exemplo, no caso, o valor 1 aqui foi suficiente. Então, a princípio, você nem precisaria fazer essa questão de multiplicação. Você poderia colocar o valor do erro diretamente aqui. Mas, se você quiser ser mais, ajustar melhor as coisas, faz essa correção aqui, também é uma boa. Então, esses aqui são os nossos 5 métodos. Agora, a gente vai ver eles na prática, numa pista mais complexa. Então, vamos dar uma olhada. Vamos aqui nessa pista. Essa pista é uma pista inspirada em, por exemplo, uma pista realmente de uma competição de seguidor de linha, em que ganha o robô mais rápido.
Vamos testar as nossas programações em ordem. Eu vou colocar essa programação com uma nova função, e foi por isso que eu criei as funções, para a gente não ter que repetir as programações tudo de novo. E vou chamar essa de luz 3. Isso aqui vai ficar aqui. Vou deixar meu luz 3 no cantinho aqui. Vou pegar o nosso luz 1. Vamos ver o nosso luz 1. Nosso luz 1 não, nosso cor 1. Peguei o nosso cor 1, vamos fazer o teste de como é que o meu robô segue. Vamos ver como é que está o nosso cor 1. Vamos ver o nosso cor 1. Cadê o cor 1, cor 1, cor 1 aqui? O nosso cor 1, a gente vai ajustar algumas coisas porque essa linha é mais fina. Mas a lógica vai ser a mesma. Ele vai andar para frente agora quando os meus dois sensores estiverem vendo branco. Ó, se a gente perceber, ele está no meio quando os meus dois sensores estão no branco. Branco e branco. Aqui eu vou colocar cinza e aqui eu vou colocar cinza, porque a linha é muito fina e acaba que ele vê cinza. Ele não está vendo branco, está vendo? Ele está vendo cinza. Vamos ver como essa nossa programação da cor 1, do método 1, funciona. Ó. Tá seguindo, acabou se perdendo. A gente pode tentar ajustar isso com os parâmetros. Por exemplo, vou diminuir um pouco a força, vou colocar aqui 80, aqui 80, aqui em 30, eu vou colocar negativo, vou colocar menos 30 e aqui menos 30. Vamos ver se ele segue melhor. Tá? Teve algum problema, vamos conferir a programação. Ó, então, quando o 2 está vendo cinza, o meu motor da direita está mais forte que o meu motor da esquerda. E quando o meu 3 está vendo cinza, o meu motor da esquerda, aqui o erro. Ó. Eu coloquei os dois em menos 30. Aqui vai ser menos 30, aqui vai ser 80. Vamos de novo. Ó, agora ele está seguindo bem. Interessante. Vamos ver se ele consegue completar. Aparentemente está conseguindo completar bem. Oscila um pouquinho, mas esse é o nosso método de cor. Mas quando ele está numa reta, ele aproveita e vai longe com essa reta. Então, ok. Nosso método não funcionou com esses ajustes que a gente fez. Vamos dar uma olhada aqui rápido como é que ficou o resultado final desse cor 1. Ó, nessa pista ficou assim. Ele vai andar para frente quando os meus dois sensores estiverem vendo branco. Vai girar para um lado quando um estiver vendo cinza e o outro branco. E vai girar para o outro lado quando um estiver cinza e o outro branco. Agora, vamos para o nosso método 2, cor 2. Deixa eu pegar aqui o cor 2. Cadê você, cor 2? Aqui o nosso cor 2. Vou trazer ele para cima. A gente fazer os ajustes para essa pista. Tá. Nosso cor 2, ele lembra muito o nosso cor 1. Só que agora ele não tem aquele bloco de andar para frente. Então, essa parte aqui vai ficar igual àquele sem aquela parte do branco. O branco. Aqui vai ser menos 30 e 80. Aqui 80 e menos 30. Vou tirar esse blocozinho aqui, eu vou colocar meu bloco de cor 2. Pronto. Vamos testar e ver se ele funciona bem. Ó. Nesse caso, ele segue. Ele segue até
tranquilo, ele está conseguindo seguir. Só que ele oscila bastante. Por quê? Porque agora ele não tem aquela parte de andar para frente quando ele vê as duas cores. E como essa linha é uma linha muito fina, acaba que ele perde muito tempo fazendo essa questão da oscilação. Mas se a gente deixar o robô rolar, ele vai seguir. Ele está seguindo seguro. Então, a gente não vai sair. Ele está seguindo bem e vai seguir bem. Então, esse é uma questão, entre aspas, um problema desses blocos com apenas duas condições de vira para um lado, vira para o outro. Porque eles não são muito bons na questão de andar para frente. Quando você pensa em rapidez, você tem que pensar em várias características que o robô pode ter. Você tem que pensar na questão de poder andar para frente, de poder fazer uma curva mais acentuada. Então, nessas programações, com apenas duas condições, você não pensa nisso. Você não tem essa possibilidade. No modo de Core 1, que a gente faz três condições, uma para andar para frente, uma virar para o lado e outra para o outro, a gente pensa um pouquinho mais nisso e melhora a performance do robô. Mas, se você perceber, o nosso robô está conseguindo seguir muito bem. Então, esse aqui é o nosso resultado do Core 2. Vamos agora para o nosso Luz 1. Luz 1. E o Luz 1 está praticamente pronto. Só que aqui eu vou colocar menos 30, aqui 80, aqui 80 e aqui menos 30. Para ele conseguir fazer a curva. A Luz 1 lembra muito o Core 2, só que dessa vez a gente trabalha com luz e não com a questão da cor. Luz 1. Vamos testar. Opa, tem que colocar ele aqui. Ó, ele vai ter a mesma performance do Core 2. Só que, nesse caso, ele vai oscilar um pouquinho menos. Ele vai acabar indo um pouquinho mais rápido. Porque a gente consegue ser mais criterioso, mais decisivo na questão do valor que eu quero que ele veja como cinza, como branco. Então, aqui ele acaba sendo mais interessante. Vai conseguir seguir da mesma forma, oscila um pouco menos do que o 2. Então, ele acaba sendo talvez um pouco mais rápido do que o 2. Teria que contabilizar os dois seguidores para saber qual é de fato mais rápido. Mas aqui, a olho nu assim, rápido, esse aqui mais rápido do que o método anterior que a gente viu do Core 2. E agora a gente vai para o Luz 2. O Luz 2 lembra muito o Core 1, que ele anda para frente. Vamos pegar o Luz 2. Luz 2. E nesse caso do Luz 2, eu posso até ser mais simples. Como eu não estou trabalhando para ele ver um cinza, eu estou vendo só para ele ver um branco, eu não preciso de dois E's. Eu só preciso de um E. Então, por exemplo, se os meus dois sensores estiverem vendo um valor maior do que 52, pode colocar até 50, vou colocar aqui 50. Os dois estão vendo um valor maior do que 50, ele vai andar para frente. Vou tirar isso aqui, colocar aqui 50, aqui 50, tudo 50. 50 e 50. Aqui vou colocar 80, aqui menos 30, 80, menos 30 e vai andar para frente com 100. Tem que colocar o bloco do Luz 2. Tiro esse aqui, coloco o Luz 2. Ó, esse segue muito bem. Ele é mais suave, ele é mais decisivo na hora de andar. Então, ele tem uma performance melhor do que os outros métodos que a gente viu. Até agora, esse é o melhor método. E a gente vai progredindo. Cada vez que a gente complica mais a programação, a gente vai deixando nosso robô melhor, uma performance melhor. Então, ele é um robô muito bom nessa reta, ele segue lindamente. E conseguiu seguir muito bem. Agora, a gente vai para o nosso último método. Vamos ver como é que ele é na prática. E nesse caso, a gente não precisa, isso que é muito legal, a gente não precisa
alterar nada no código. A princípio não precisa alterar nada no código. Vamos ver se ele acaba se perdendo. A gente não tem que alterar essa questão de luminosidade, nada. Por quê? Porque ele trabalha com simetria. E simetria independe se é o cinza-cinza, se é o branco-branco, se é o preto-preto, não importa. O que importa é que ele seja simétrico, ele esteja vendo valores de luminosidade iguais. Vamos ver como é que ele segue. Calma aí. Luz 3, deixa eu ver como é que está o luz 3, a questão da correção do erro. Luz 3, aqui o luz 3. Deixa eu trazer para cá. Eu vou voltar esse valor aqui para 2, para ele ter uma leve oscilação. Vamos ver como fica. Um comportamento bem suave, e quando ele entra numa curva muito grossa, muito ali fechada, ele gira perfeitamente. Ó, perfeito, muito bonito. Conseguiu seguir perfeitamente, foi disparado o nosso melhor, com certeza deve ter sido muito mais rápido, mas muito mais rápido que os outros. E aqui a gente viu 5 maneiras de como que a gente pode fazer um seguidor de linha com 2 sensores. E se você gostou desse vídeo, dê o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você ficar ligado nos próximos vídeos que eu fizer sobre seguidores de linha, sobre o Open Roberta Lab, sobre programação, para você ficar antenado, aprender cada vez mais sobre robótica e conseguir se preparar cada vez mais para competições e para as suas aulas de robótica de maneira geral. Então, muito obrigado por assistir e eu te vejo no próximo vídeo. Até mais.